Boa noite, amados irmãos, graça e paz seja seu coração. Estamos hoje, culto Quinta de Glória, e não podia ser algo significativo, algo muito especial, justamente hoje, 24 de dezembro, onde as famílias estão se reunindo para compartilhar esse tempo de alegria, esse tempo de reencontro, esse tempo de poder nos assentarmos à mesa juntos para dialogarmos, conversarmos e compartilharmos. Mas antes disso, nós também gostaríamos de compartilhar com você a palavra do Senhor. Portanto, quero nesta noite cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho apenas uma palavra para ministrar a seu coração nesta noite e não poderia fugir do assunto do que nós estamos vivendo nesta noite, neste momento tão significativo para a nossa vida, onde nós estamos comemorando o nascimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Na verdade, todos nós sabemos que Jesus não nasceu no mês de dezembro. A Bíblia não dá nenhuma referência a respeito disso. Até ontem, na Casa de Paz, nós vimos um pouco a respeito disso. Mas nesta noite, eu quero trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que traga a você o verdadeiro sentido da comemoração do nascimento do Filho de Deus ao mundo. O nascimento do Filho de Deus tem um significado extraordinário, tem o significado da nossa salvação, da nossa redenção e da nossa reconciliação para com Deus. Aplacou a ira de Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que pela graça em Cristo Jesus, nós fomos salvos. Fomos salvos, não por obras, diz a Escritura, para que ninguém se glorie, mas pela graça imerecida do Senhor em nossas vidas. Portanto, seja muito bem-vindo nesta noite e que desfrutemos, assim talvez como você está ali com seus queridos, com seus familiares, desfrutando este momento e inclusive antes de você se assentar à mesa, jantar, que você possa estar participando deste momento tão importante em nossa vida cristã, o verdadeiro sentido do Natal. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Diz assim a Escritura: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: vejam, a virgem ficará grávida, ela tomará e dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Amados, qual é a primeira coisa que acontece
com as pessoas quando chega esta época das festas de fim de ano. As crianças, por exemplo, querem roupas novas, brinquedos, presentes, fogo de artifício, luzes. Já os jovens desejam festas, impressionar a namorada. Muitos vão em direção às bebidas e outras coisas, querem emoções, querem aventuras. Já os adultos já pensam em outra maneira, em outra dimensão. Por exemplo, o adulto já pensa no seu 13º, já pensa como vai pagar as contas, já pensa o que vai fazer com o dinheiro extra que chega no final do ano, ou pensa em viajar, pensa em tirar férias, pensa em comida, negócios, etc. Ou seja, cada uma, tanto as crianças quanto adolescentes, jovens e adultos, têm expectativas diferentes, mas têm expectativas. Agora eu pergunto, será que realmente esse é o pensamento que nós, cristãos, devemos cultivar nesta época do ano? Será que esse tipo de expectativas que você e eu devemos ter ou não? Qual a verdadeira expressão do Natal? Qual seria essa verdadeira expressão do Natal? Ponto número 1, o Natal expressa a maior humilhação de toda a história humana. O Natal expressa o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus expressa a maior humilhação que alguém poderia ter no mundo. Sabe por quê? Porque Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há, se transformou, se tornou homem, igual a mim, igual a você. Amados, tal foi a humilhação do Senhor que não encontrou nem lugar para nascer confortavelmente. Veja o que diz Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria para eles. Jesus não encontrou nenhum lugar decente, sendo Deus, sendo Salvador do mundo. Ou seja, o nascimento de Cristo expressa humildade, humilhação. Tal foi a humilhação do Senhor que precisou fugir também da terra estranha. Numa terra estranha, fugiu para o Egito, porque na época Herodes decidiu matá-lo. Que impressionante isto. Jesus mal nasceu e já estava sendo ameaçado de morte. E como ele ainda era uma criança, um bebê que dependia de seus pais, por uma orientação sobrenatural, o anjo do Senhor aparece a José e a Maria e diz: fujam para o Egito. E ele teve que fugir às pressas. Mateus capítulo 2, versículo 13 diz assim: depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, fuja para o Egito com o menino e sua mãe, fique lá até eu dizer que você deve voltar, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Portanto, Jesus já nasceu numa atmosfera hostil, já nasceu numa atmosfera de humilhação, não teve lugar apropriado para nascer. Nasceu num estábulo, numa manjedoura, em meio a animais, em meio a bois, em meio a cavalos, em meio a ovelhas. E ao mesmo tempo, logo depois já precisou fugir para o Egito. Como diz
a Escritura. Humilhação. E quando você começar a comemorar o Natal de Cristo, o Natal cristão, você tem que pensar que esse nascimento de Jesus deve gerar em nós humilhação. O Natal se expressa a maior manifestação do amor de Deus. A maior manifestação do amor de Deus se dá com o nascimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo. É impressionante, queridos, o que diz João em João 3,16, quando expressa que Deus amou de tal maneira, ou seja, não, o escritor desse texto, João, não consegue dimensionar, não consegue expressar o tamanho, a grandeza do amor de Deus por mim, por você. E ele diz: de tal maneira, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão de amor de um Deus é ter dado seu próprio Filho para pagar na cruz do Calvário o preço por todos os nossos pecados. E em seu amor, 3 coisas importantes aconteceram. Escute, em seu amor, 3 coisas importantes aconteceram. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz que Deus viu a humanidade perdida. Deus viu o homem perdido. Deus viu o homem sem comunhão com Ele. Deus viu o homem totalmente sem direção, sem esperança. Deus viu o homem indo em direção à sua própria destruição. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12 diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram. Então Deus viu uma humanidade totalmente perdida. Segunda coisa que aconteceu através deste amor: Deus amou essa humanidade perdida. Deus amou de tal maneira que não poupou a seu próprio Filho para enviá-lo numa missão de resgate desta humanidade perdida. Por isso, em João capítulo 3, no versículo 17, diz assim as Escrituras: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todos possam ser salvos por meio dele. Ou seja, a única ponte que poderia conectar a esse amor que Deus tem para com esta humanidade perdida se chama Jesus Cristo. Por isso precisamos celebrar o Natal. Por isso precisamos celebrar a vinda do Filho do homem, do Filho de Deus ao mundo. E em terceiro lugar, em seu amor, aconteceu que Deus redimiu essa humanidade perdida. Deus redimiu. Primeiro Ele viu, segundo Ele amou, e em terceiro lugar Ele redimiu essa humanidade que estava perdida. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4 a 5, diz as seguintes palavras: mas quando chegou o tempo certo,
Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Que plano extraordinário de Deus! Deus nos resgata. Jesus entra no mundo legalmente através do nascimento de uma mulher. Nasceu segundo a lei e também segundo a lei Ele nos resgatou para que você e eu nos tornemos filhos adotivos, também descendência de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Portanto, 3 coisas importantes aconteceram na demonstração desse amor de Deus. Ele viu uma humanidade perdida. Ele amou essa humanidade perdida. Então ele decidiu redimir, resolveu salvar essa humanidade perdida. Aleluia! Você está recebendo esta palavra? Diga amém em nome de Jesus. O Natal expressa a maior decisão do homem para salvar a sua alma e viver a eternidade com Deus. Eu vou repetir para você escutar bem o que representa o Natal, o que deve representar o verdadeiro Natal na sua vida, você como cristão. Nós como cristãos precisamos evitar o Natal pagão, porque o Natal dos pagãos são aqueles que correm atrás dos presentes, que correm atrás das luzes, que correm atrás dos enfeites, que correm para se endividarem. Isso não é o Natal verdadeiro de um cristão. O Natal verdadeiro cristão deve se expressar na pessoa da obra de Cristo, na obra da divindade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é a obra do nascimento do Filho de Deus para redimir ao mundo. Portanto, o Natal expressa a maior decisão do homem para salvar a sua alma e viver a eternidade com Deus. Dado o fato incontestável de que Jesus veio para salvar o homem, amados, torna-se importante, torna-se indispensável que o homem tome uma das 2 decisões que afetarão a sua eternidade. A partir da vinda de Cristo, o homem tem duas opções para decidir sobre a sua eternidade. Escuta, igreja. Em primeiro lugar, a primeira decisão: você pode rejeitar a Jesus. Você pode rejeitar a Jesus. João capítulo 3, versículo 18 diz: não há condenação alguna para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Quando alguém não crê no Filho de Deus como Salvador e Senhor da sua vida, e não reconhece e não declara em seu coração e com a sua boca que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, amados, essa pessoa está rejeitando a Jesus. E portanto a Bíblia diz que o mesmo amor que o amou para redimi-lo é o amor que irá condená-lo no juízo. A primeira opção é você rejeitar a Jesus, mas Deus nos dá uma segunda opção, e essa opção é quando nós aceitamos a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10 diz assim: se você declarar com a sua boca
que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí então serás salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você será salvo. Se você crer em seu coração, esse crer em seu coração será imputado como justiça diante de Deus, mas é com a sua boca que você deve ser reconhecido. E o céu reconhece quando você crê em seu coração pela fé, mas declara com sua boca publicamente: eu creio que Jesus Cristo, meu Senhor, é o meu Salvador. Então ali você, diz a Escritura, será salvo. Aí você está aceitando a graça de Deus. Você está aceitando a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Você está garantindo a sua eternidade. É impressionante, queridos. A partir de então começa um processo de crescimento espiritual na sua vida. Você começa a conhecer a Jesus, você começa a conhecer a sua palavra, você começa a amar a sua palavra, você começa a praticar a sua palavra, e você começa a viver a sua palavra. Você vai se desconectando das coisas do mundo e você vai se conectando às coisas sobrenaturais de Deus. E Deus vai te abençoando, e Deus vai te dando crescimento, Deus vai te dando poder, Deus vai te dando autoridade, Deus vai te dando dons, Deus vai te dar habilidades, talentos. Deus começa a usar a sua vida para levar outros para esta mesma vida eterna. Portanto, queridos, nesse Natal é muito importante que você e eu possamos refletir aquilo que verdadeiramente somos. Somos cristãos. Não nos deixamos levar pelo barulho, pelo ruído do mundo, pelas festas, pelas comidas. É por isso que a palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é feito de comida e nem bebida, mas o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O verdadeiro Natal é você ter paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não deve ser comparado com essa árvore que o mundo pagão prega como sendo a árvore da vida. Jamais um ciprés pode ser árvore da vida. O ciprés é uma árvore venenosa, não tem nada de vida nele. Jesus é a árvore da vida, e essa árvore precisa estar plantada em seu coração, regada a oração, a santidade e a fidelidade a Deus, para que então o Espírito Santo comece a trazer bênçãos sem medida da parte de Deus, bênçãos sobrenaturais sobre sua casa. Amados, celebre esse Natal. Celebre, porque o dia que o Jesus vai voltar já está chegando. Nós precisamos estar preparados. E o Natal não é só neste mês que você deve celebrar. Todos os dias da nossa vida precisamos celebrar a graça de Cristo, a graça de Deus chamada Jesus Cristo. Todos os dias Jesus precisa nascer em nosso coração para coisas novas, para nos darmos uma nova expectativa de vida, para que a nossa ansiedade, para que toda a nossa expectativa não fique nas decorações que é peculiar nesta época do ano, mas fique na luz do mundo que é Jesus através de nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E que sejamos nesta época também, como muitas pessoas estão sensíveis, sejamos sensíveis para ministrar às pessoas o amor que está em nosso coração, o amor de Deus,
para que sejamos a expressão desta luz que brilha, para que sejamos a expressão de ser sal, para trazer sabor à vida daquele que está deprimido, daquele que está entristecido, daquele que está sem destino, ao solitário, ao aflito, ao enfermo, aquele que está enfrentando um divórcio no seu casamento, aqueles que têm filhos rebeldes, aqueles que têm falta de honra, foram deixados de lado. É tempo de levar uma palavra de esperança. Para isso Jesus veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas Ele veio para servir. Jesus não veio ao mundo para ficar em festas, para comida, para bebida. Não, a verdadeira alegria não está nessas coisas. A verdadeira alegria está em ter a Jesus no coração e ter paz, ter o príncipe da paz em nosso coração. Portanto, nesta noite, nessa pequena reflexão, eu quero deixar para você, concluindo, de que maneira você tem comemorado o Natal nesses últimos anos? Como tem sido o teu entendimento da festa do nascimento do Salvador Jesus Cristo? Com luzes, com presentes, com festas, comidas, bebidas? Ou você tem sido a expressão do amor de Deus no meio da sua família? Aproveitar que a sua família está se reunindo. Você tem sido testemunho? Você tem sido a pessoa que se levanta primeiramente antes da refeição e diz: vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Há muitas coisas que nós podemos fazer como verdadeiros luminares, como verdadeiras luzes de Natal. Uma luz viva do poder de Deus, o Espírito Santo expressando a vida de Cristo. Quero te dizer que nada do que hoje acontece no mundo, no dia de Natal, vamos dizer assim, aconteceu nos dias de Jesus. A única coisa que brilhou naquela noite foi a luz de Jesus para a salvação da humanidade. Portanto, amados, celebre a verdadeira expressão do Natal. Qual é a verdadeira expressão do Natal? Que Jesus possa nascer cada dia em seu coração e possa abarcar, possa alcançar, transformando cada área da sua vida, colocando luz em cada área da sua vida, para que você viva uma vida alinhada, santa, pura, como Cristo viveu e cumpriu a sua missão diante do Pai. Por isso o Pai o honrou e os fez ressuscitar dentre os mortos. Deu a vitória sobre a morte, deu a vitória sobre os demônios, deu a vitória sobre Satanás e ainda por cima Ele vai voltar. Não mais como um bebê, mas como um guerreiro poderoso para nos levar para a sua glória. Seremos arrebatados. Amém, queridos? Portanto, nesta noite, dia 24, nesta noite de quinta-feira, que você possa estar com este pensamento em seu coração. Celebre, sim, alegre-se, mas tenha em mente de que a luz de Cristo é que deve brilhar em sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, antes de nós encerrarmos esta ministração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê muita graça, de nós podemos ser verdadeiras luzes que brilham nesta época da festa de fim de ano. Senhor, que sejamos a expressão da luz que traz salvação, da luz que traz paz, da luz que expressa o príncipe da paz, que expressa Deus forte, que expressa o Deus Emanuel. Senhor Deus, nós queremos dizer nesta noite que nós somos gratos porque Cristo nasceu, Cristo veio ao mundo. Senhor Deus, Ele entrou de uma forma totalmente legal neste mundo e legalmente
também venceu a Satanás, seus demônios, a morte e o pecado, para nos dar uma vida eterna. Ajuda-nos a manter a nossa vida santa, irrepreensível, e que durante os 365 dias do ano nós possamos ser a expressão dessa luz que salva, que cura, que purifica, que redime. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês desde agora para sempre. Amém, Senhor.